Bom, ao longo da história da WWE, vocês devem saber aí que nós tivemos diversos superstars europeus aí, diversos superstars relevantes que nasceram na Europa, que vieram da Europa, né? Então eu resolvi fazer aqui a lista dos superstars europeus aqui, que são os maiores, assim, pelo menos segundo o meu conhecimento, tá? Eu não sei todos os superstars europeus, eu não conheço todos eles, eu não acompanhei todos eles, mas do que eu vi, do que eu assisti, do que eu pesquisei, essa é a minha lista. Eu vou fazer algumas menções aqui e tal. Eu espero que vocês compreendam aí o que eu quero dizer aqui pra não rolar nenhuma injustiça. E vocês podem deixar também nos comentários: ah, faltou fulano, faltou ciclano, acho que não sei quem merecia mais. Fica à vontade, cara, eu vou fazer aqui uma lista e vocês vão entendendo melhor. Por exemplo, eu vou deixar aqui primeiras menções honrosas. E vou deixar uma menção honrosa aí pro Aleister Black, né? O holandês Aleister Black, ou dos Países Baixos, como vocês prefiram falar. Por quê? Porque ele é um cara extremamente talentoso, é um cara que, se eu for fazer um vídeo desse no futuro, eu espero que ele esteja no meu top 5, porque potencial ele tem. Mas hoje não dá pra colocar entre os maiores ainda ele não tem uma carreira tão consolidada. Tem o caso do Cesaro, o Superman suíço, né? O Cesaro, um dos caras mais completos que temos na WWE, excelente lutador, pouco aproveitado pela WWE, né? Sempre ficou mais na divisão de duplas mesmo, infelizmente. Também poderia estar facilmente no top 5 se fosse melhor utilizado, mas tem que ser mencionado. Tem o Barrett, né? 5 vezes campeão intercontinental, líder do Nexus por um tempo, foi realmente talentoso, promava muito bem, um belo sotaque, chegava na Inglaterra, explodia ali a arena, mas também acho que não dá pra colocar ele no top 5, infelizmente aí também não conseguiu ser tão bem aproveitado. Dynamite Kid, ou Dynamite Kid, como você preferir dizer, mas foi um excelente lutador. Pra época dele, ele era um cara do futuro, né? Parece que ele tinha pegado a máquina do tempo, porque ele realmente fazia umas coisas no passado que você vê os caras fazendo só hoje em dia. Ele tem que ser mencionado aqui também. Temos a Paige entre as mulheres, né? Se é pra citar uma das mulheres, a gente tem que citar também a inglesa Paige aí, que foi um destaque durante um tempo. Infelizmente teve uma carreira encurtada por causa de uma lesão. Ainda acho que é possível um dia ela voltar, igual aconteceu com o Bryan, igual aconteceu com o Edge. Mas por enquanto, por ter sido encurtada a sua carreira, ela acaba não ficando no top 5. Então vamos lá, eu já começo aqui então na quinta posição com o Drew McIntyre, né? O Drew McIntyre, que aí recentemente foi campeão mundial, finalmente tem uma carreira muito boa também na WWE. Pra quem não se recorda, quando ele chega na WWE, ele tem até um pequeno push. Tinham até planos grandes pro Druzão da massa, que era fazer com que ele pudesse ali ganhar não, né, mas lutar com o Undertaker na WrestleMania, ganhar a pasta do Money in the Bank. Tinha uns planos legais pra ele, no fim das contas acabaram indo por água abaixo. Ele ficou ali com o Intercontinental durante um tempo também, mas não foi muito. E depois acabou virando um jobber com o passar do tempo, até que depois desse retorno dele, ele realmente se consolida, ganha título da NXT, ganha título de duplas, ganha Royal Rumble Match e ganha título mundial em evento principal de WrestleMania. Então, por conta desses feitos recentes dele, já mostra que ele merecia estar no top 5 e pode melhorar essa posição dele com o passar do tempo. Mas por enquanto eu acho que ele fica na nossa quinta posição. Lembrando que o Drew é escocês, tá? Eu esqueci de falar os países aqui, mas o Drew é escocês. Pra mostrar que eu não sou nenhum clubista, nenhum fanboy, eu tenho que admitir que na quarta posição quem merece estar é a irlandesa Becky Lynch, né? A Becky Lynch, entre as mulheres aí da Europa, ela com certeza é um dos grandes destaques, pelo menos dos que eu vi, né? Porque os feitos dela, né, principalmente aí nesses últimos anos, você gostando ou não, foram grandes. A forma como ela faz aquela heel turn, a forma como ela se torna popular, as comparações com o Stone Cold, sendo elas justas ou não, e aí depois ganhando o Royal Rumble e ganhando 2 títulos ao mesmo tempo, né, sendo ali uma campeã indiscutível, tanto do Raw como do SmackDown, e depois é um reinado que bateu recorde, passou ali sem ser derrotada nenhuma vez, passou por todas as superestrelas, bateu a Ronda Rousey, a única que conseguiu fazer isso na WWE foi ela, e fora as outras conquistas que ela teve anteriormente também, né, quando ganhou aquele título feminino do SmackDown lá, quando ela estava no SmackDown também, né, já foi algo importante para a carreira dela, e outras coisas que ela pode fazer também com o passar dos anos aí, afinal ela está grávida, mas não está lesionada, então depois disso ela pode voltar assim para os rings. Acho que por toda essa importância ela ainda está na frente do Drew, ela está no top 5 também,
mesmo eu não sendo muito fã, ela eu acho que merece estar nessa posição. Bom, na terceira posição eu coloquei aqui então o Davey Boy Smith. Pois é, Davey Boy Smith, por que eu coloco ele na terceira posição? Porque embora alguns possam dizer que, mas por exemplo, ele não tem mundial e o Drew tem mundial. Cara, a importância do título intercontinental no período que ele lutou era muito grande, era muito relevante. Dá pra dizer que, sei lá, o mundial era o mundial de hoje e o intercontinental era o universal, por exemplo. Porque você não tinha 2 títulos mundiais na WWF naquele período, né? Então, ele venceu uma vez o título intercontinental em um SummerSlam em 1992 contra o Bret Hart. E esse SummerSlam foi em Londres. Um inglês ganhando em Londres um título intercontinental. Foi algo extremamente épico, extremamente emocionante, extremamente histórico. E muita gente, muitos ingleses, a partir daquela vitória dele, se tornaram fãs de wrestling, se tornaram fãs da WWE. E aquela arena também foi uma das maiores arenas da história, se não me engano tá no top 5 de maiores públicos, recordes de todos os tempos da história dos shows da WWE. Então, foi um evento extremamente importante, que ele venceu, foi o combate do ano Elite também, é aquele combate que ele teve com o Bret Hart. Então, por toda essa importância que ele teve ao ganhar naquele período, naquele momento, por abrir tantas portas, por inspirar tanta gente depois, é só você pegar vários superstars ingleses que falam que realmente era inspiração deles, que foi a partir daí lá que eles viraram fãs. Por tudo isso, cara, ele tem que estar na lista, né? Ele tem que estar na lista. Ele foi assim, talvez eu não sei se foi o maior inglês de todos os tempos, mas ele foi um dos mais importantes. É tipo quando você diz que o Hulk Hogan abriu as portas também pro wrestling virar algo mundial. Eu diria que o Davey Boy Smith abriu portas pro wrestling britânico também ali, ganhar várias novas estrelas com o passar do tempo, diversas pessoas se inspirando nele, né? Então, beleza, em termos de conquista, você vai ter mais gente ganhando que ele, mas essa conquista única dele, cara, é algo assim que realmente ficou marcado pra história. Então, galera, eu acabei cometendo um erro aqui durante a gravação, que o Sheamus estava na lista, mas eu não sei porque eu acabei pulando ele, cara. Eu acabei esquecendo de gravar o nome dele aqui. Então eu tô gravando por cima aqui, beleza? Então os nomes anteriores ali, no caso, eram quinto, quarto, o quinto era o sexto, o quarto era o quinto e o terceiro era o quarto ali no caso, tá? Então aqui o Sheamus vai ser o terceiro colocado dessa lista, tá? Eu acabei fazendo uma confusão aqui na hora de gravar. O Sheamus pra mim é o terceiro colocado. O Sheamus, o guerreiro celta aí, foi um europeu que ganhou de tudo na WWE. O cara, ele ganhou o título mundial em WrestleMania, o cara ganhou o Royal Rumble Match, o cara ganhou Money in the Bank, o cara ganhou título americano, o cara fez história no título de duplas também ali, sendo hoje o maior vencedor do título de duplas do Raw, por exemplo, né? E olha que nem ficou um longo período na divisão de duplas, mas fez história lá também, fez diversas rivalidades marcantes, foi um grande heel. Babyface nem tanto, mas também teve lá sua história, suas conquistas. É um cara que ainda tem uma carreira pela frente, pode ganhar mais coisas ainda, por exemplo, o título intercontinental, e ganhando o título intercontinental ele pode se tornar um cara Grand Slam. É um cara que em ringue sempre entregou o máximo que ele podia, embora fosse limitado sim, mas conseguia entregar bem. Então eu acho que por ser talvez o europeu com mais conquistas na carreira, que eu não consigo ver um europeu que teve tantas conquistas assim igual o Sheamus, que pode acumular mais, eu acho que merece estar nessa posição aqui o Guerreiro Celta Sheamus. Tem um pouco de clubismo aqui? Tem, mas eu coloco o Sheamus aqui sim. Na segunda posição eu vou colocar o francês Andre the Giant, né? O Andre the Giant também teve uma importância enorme para a história, não só da WWF, mas na história do wrestling, né? Porque até antes de ele chegar na WWF e ter aquele embate com o Hogan, ele vinha de anos invicto, né? Então o mundo ali, de modo geral, que acompanhava o wrestling, já conhecia ele, já sabia que ele era um cara imbatível. Depois toda aquela rivalidade dele com o Hulk Hogan, a forma como ele é derrotado, né? Aquele slam que ele leva lá do Hulk Hogan, embora pareça muito simples olhando hoje, na época, que até então foi a WrestleMania durante muito tempo com o maior público da história, passada mais recentemente na WrestleMania 32, eles vendo aquilo era um negócio absurdo. É você enxergando, sei lá, o Superman sendo derrubado ali por alguém, pelo Batman, sabe? Caraca, que isso, meu Deus! Como assim ele conseguiu? Era realmente algo ali, era uma loucura, era uma loucura. E o Hogan derrotando ele, a popularidade que o Andre the Giant tinha, né? Porque o Hogan, ele tem que agradecer muito ao Andre the Giant, porque ele venceu o Andre the Giant, mas ele se credibilizou por causa disso.
porque ele venceu alguém tão importante como o André the Giant, que vinha de invencibilidade. Ele meio que foi elevado ali pelo André the Giant, né? Então, ele que teve aí o título mundial também na WWF, ele que já teve rivalidades do ano, ele que teve outras grandes rivalidades com o passar do tempo, ele que é conhecido por causa de filmes, por causa de alguns memes também, diziam que ele bebia bastante. Então, por toda essa importância dele, por mais que, sei lá, algum europeu aí vá ganhar 500 títulos mundiais a partir de agora, cara, no contexto específico do André the Giant, o que ele se tornou, tanto que tem lutas ali de homenagem a ele, troféus ali de homenagem a ele, estátua dele, não é à toa, né, cara, não é à toa, pelo período dele ali, a importância que ele teve foi algo realmente absurdo. E na primeira posição, claro que eu tinha que colocar aqui o italiano Bruno Sammartino, né? O Bruno Sammartino aí também, que é um dos maiores de todos os tempos, né, cara? É que ele vem de uma outra época, né? Não é nem da WWF, é da WWF. É da época do Vince McMahon pai, né? O pai do Vince ali ainda. É uma outra parada, com outros rivais ali, né? Pedro Morales, teve o Stan Stasiak, que se eu não me engano foi o que acabou com a carreira dele, Billy Graham, teve outros nomes lá. Enfim, foi uma época bem diferente ali. E assim, ele nessa época dominava, né? Ele fazia lutas extremamente longas ali, que até hoje são recordes de lutas mais longas da história, de ficava horas e horas lutando. Se eu não me engano, foi ele que fez uma outra uma vez com o Pedro Morales, que acabou ali o tempo do show, então ficou sem vencedor, né? Porque eles lutaram por tempo demais. O reinado dele durava anos, cara. Eles ficavam anos segurando o título. Tanto que depois o CM Punk até comenta lá que, pô, mas eu que merecia ter esse recorde de maior reinado de todos os tempos. Porque aquele período lá não dava, não. Os caras ficavam ali anos e anos com o cinturão. Hoje em dia é impossível alguém conseguir isso, né? É claro que eles não lutavam assim de semana atrás de semana. Tipo, eu lutava uma vez por mês, às vezes era uma vez cada 2 meses, era outra parada. Mas ainda assim, para aquele período era histórico. Era um gigantão, era um cara extremamente forte. Até depois de velho ali você via como que era o físico dele. Ganhou a estátua dele, entrou pro Hall da Fama. É um cara extremamente importante, assim, é um cara lendário, né? É o Pelé. Eu acho que dá pra falar isso. O Bruno Sammartino é o Pelé da WWE, né? É o Pelé. Ganhou ali várias vezes prêmios de lutas do ano ali, né? Anos 70 principalmente. Pegou um pouco dos anos 80 também. Então, Bruno Sammartino merece um respeito total e pra mim é o líder dessa lista.